paz, queridos irmãos, que a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês, queridos. Hoje eu estou num cenário um pouquinho diferente, do lado de fora de casa aqui na sacada, para tentar gravar esse vídeo para vocês, para tentar fazer essa devocional juntos. Então não se incomodem com algum ruído ou alguma coisa que acontecer. Amados, então hoje nesse período, nessa noite da esperança, nós iniciamos esse mês de dezembro que nós comemoramos o nascimento de Jesus, o Natal e a virada do nosso ano. Então, queridos, que nós possamos partir desse mês, possamos estar focados nesse momento de esperança, de alegria no nosso Senhor, porque a esperança nasceu, a esperança viveu entre nós e a esperança está conosco. O sermão de hoje é baseado num louvor, e eu não sei se vai dar para deixar esse louvor aí no final da devocional, mas um louvor maravilhoso que eu amo e tenho um tanto carinho em relação a ele. Então hoje nós falaremos desse amor, desse Jesus que nos trouxe a paz. Então fechem seus olhos, vamos fazer uma oração nesse momento. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, que nós possamos estar cada vez mais junto a Ti, próximos do Senhor, e que nós possamos ver o Teu amor em cada lugar, Pai. Que seja nesse mês de dezembro que nós possamos ter a alegria de reconhecer que o Senhor nasceu e o Senhor veio para nos salvar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós, e que o Senhor fale conosco nessa devocional do dia de hoje, nessa noite da esperança, e que o Senhor cuide de nós cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Abram suas Bíblias em Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Então a palavra de Deus diz assim: Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica ao lado leste do rio Jordão, isto é, Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão via uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tudo, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Amém. É um texto grande, é um texto que a gente pode se deleitar várias vezes para entender. No Antigo Testamento, a profecia messiânica, né, desse profeta Isaías em relação a Jesus, aquele que viria, o príncipe que viria. E hoje o nosso sermão se chama Quando a Grande Luz Brilha em Nós. Então, queridos, nós estamos vivendo esse mês natalino, esse período tão especial que reacende memórias, desperta as nossas sensibilidades e sempre nos convida a refletir sobre luz, sobre vida e sobre esperança. E é exatamente isso que nós encontramos em Isaías 9, um dos textos mais lindos da Bíblia. Ele não foi escrito em uma noite pacífica, nem nos tempos mais tranquilos que nós encontramos o profeta Isaías, mas pelo contrário, ele foi escrito quando o povo vivia em aflito, cansado e cercado das trevas e das angústias. E assim, Isaías abre sua boca num sinal profético
e declara: a terra que estava aflita não continuará obscura. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E essa declaração atravessou séculos, inspirou o povo de Deus, modelou a fé de Israel e finalmente se cumpriu na vinda do Messias. Por isso, nesse tempo natalino, nós voltamos nossos olhos para essa promessa, não porque hoje é dia 25, mas porque este é o tempo do ano em que lembramos com mais foco que a luz do Senhor rompe toda a escuridão. Aqui nós chegamos no nosso primeiro ponto de desenvolvimento. A terra que estava aflita. Isaías começa com uma terra aflita. Ele descreve um povo cansado, um povo inseguro, um povo sem nenhum horizonte. Gente que parece caminhar, mas não enxerga nenhuma direção, não enxerga para onde estão indo. E é por isso que nesse louvor, que eu quero colocar aqui para o final para os irmãos ouvirem, eu acho mais fácil eu cantar, não colocar o louvor, senão dá copyright aqui no YouTube e aí já era. Mas o louvor começa dizendo que a terra que estava aflita não continuará obscura, trazendo esse versículo de Isaías. E muitos de nós vivemos assim, dessa maneira, com nossos conflitos familiares, ainda mais nessa situação do Natal, onde nós reencontraremos os nossos familiares, e às vezes nós odiamos estar ali, porque nós vamos ver os nossos familiares. Então, às vezes nós estamos assim, com esses conflitos familiares, com lutas internas, onde às vezes nós vamos estar nesse momento em família e a gente vai ter uma guerra interna de algumas das pessoas até perguntando do que a gente fez nesse ano, e pra gente a gente não fez nada, a gente foi totalmente improdutivo. Então nós estamos às vezes passando por isso. Também sobre medos, sobre o futuro, sobre um ano que vai vir, sobre um ano cheio de desafios, sobre um ano que talvez nós vamos iniciar certas coisas e nós estamos com medo, seja uma faculdade, seja um curso, seja uma mudança de casa, uma mudança de lugar, né? Então isso nos traz medo. Sobre nossas feridas emocionais, sobre as pressões espirituais e sobre o cansaço da caminhada em Jesus. Às vezes nós também, não só na nossa caminhada em Jesus, mas no nosso sentido de viver. Nós estamos cansados, olhamos esse mundo, nós não vemos esperança no mundo, e para nós o chamar Jesus e pedir com que Jesus volte logo é a nossa melhor opção. Então às vezes nós estamos nesse lugar de uma terra aflita, uma terra obscura e uma terra que não consegue ver um futuro, não consegue ver uma esperança. E essa é a primeira boa notícia dessa noite da esperança. Que Deus não ignora as nossas terras aflitas, que Deus não abandona as nossas causas familiares, e Deus não despreza os nossos corações feridos. Então, nesse momento, nós vamos construir nesse devocional da Noite da Esperança, em primeiro ponto, reconhecer que Deus reconhece as nossas dores. Deus reconhece os nossos receios. E se há aflição dentro de você, dentro de cada um de vocês que estão ouvindo, há atenção da parte de Deus. Há atenção da parte do nosso Senhor. Então, se há trevas, há uma luz, há caminho, há esperança. O segundo ponto é o jugo que pesava sobre mim. Isso nós estamos fazendo referência ao louvor, e nesse é o nosso segundo ponto. O jugo que pesava sobre mim, ou seja, a esperança que nos liberta. Isaías declara: o jugo tu quebraste. E o louvor repete essa mesma verdade de uma forma tão profunda. O jugo que pesava sobre mim foi quebrado pelo Filho, o próprio Jesus. E que jugo nós temos hoje? Que jugo que nos leva a uma vida cansada, a uma vida sem esperança? Pode ser os nossos jugos dos nossos pecados repetidos, o jugo das culpas antigas, o jugo dos relacionamentos despedaçados, dos traumas escondidos, dos sentimentos de fracasso, dos fardos espirituais que ninguém vê.
Às vezes, principalmente desses fardos espirituais que ninguém vê, são os fardos principalmente de cargos dentro da igreja, não é nem por um reconhecimento que nós queremos, mas por alguém que diga, olha, eu quero te ajudar. O que é muito difícil hoje a gente encontrar dentro da igreja, pessoas que queiram ajudar. Então, alguns de nós chegamos a esse culto carregado de pesos, carregado de cansaços que só Deus sabe. Mas Isaías anuncia que a luz não vem apenas para iluminar as nossas vidas, mas ela vem para libertar as nossas vidas. O peso que não conseguimos carregar, Deus promete quebrar. A prisão que parece inquebrável, Deus promete abrir. E a escuridão que parece eterna, Deus promete dissipar essa escuridão. Então há esperança no Senhor. Como terceiro ponto, nós temos viu uma grande luz. Ou seja, Deus entra onde ninguém mais consegue entrar. Isaías diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Não é recebeu uma lanterna, não é encontrou uma saída sozinho, mas viu uma grande luz. A luz chegou onde ninguém podia iluminar, e isso fala diretamente à nossa alma, porque há áreas da nossa vida que só Deus pode iluminar. Há feridas que só Deus pode cicatrizar, há sonhos que só Deus pode ressuscitar. E há trevas que só Deus pode dissipar. E é por isso que no louvor há uma frase repetitiva no refrão que diz, que amor é esse? E esse é um amor que não depende do nosso merecimento, mas é um amor que repete a frase e o refrão diz que nós somos pó, nós somos nada, que nós somos pecadores, mas mesmo assim, esse amor que nós tanto questionamos, ele vem a nós. Ele entra, ele ilumina e ele caminha conosco. E agora está comigo por onde quer que eu andar. E essa é a esperança natalina, não do calendário, mas de uma promessa daquele que no Antigo Testamento era anunciado e que no Novo Testamento foi cumprido e que nos nossos dias vive dentro de nós e que logo há algum tempo, ele voltará para nos levar. Porque Deus está conosco. E assim nós concluímos a luz que renova a esperança. Irmãos, Isaías encerra dizendo que esse Deus é maravilhoso, conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade e Ele é o príncipe da paz. Isso significa que a luz que nos alcança é completa, porque é uma luz que orienta, porque Ele é conselheiro. É uma luz que nos protege, porque Ele é o Deus forte. É uma luz que nos sustenta, porque Ele é o Pai da eternidade. E é uma luz que nos acalma, porque Ele é o príncipe da paz. E é isso que celebramos nesse mês de dezembro. Não apenas o nascimento de Jesus, mas o significado que isso traz às nossas vidas. É o impacto, é a promessa cumprida, é a luz que ainda brilha em nós, porque é a esperança que nasce em nossos corações. Então, carregue dessa devocional que as trevas vão embora, que o jugo será quebrado e a luz chega primeiro no coração, depois na casa, depois na sua história. Então essa luz está com você, ela está contigo por onde quer que você andar, porque essa luz está dentro de você. Então neste mês da esperança, essa luz, que ela possa continuar brilhando dentro de cada um de nós, para que seja assim para todos os dias. Que nós possamos contar as esperanças todos os dias. Que nós possamos ser a luz de esperança que vive dentro de nós todos os dias, que nós possamos celebrar e resplandecer a luz do Senhor dentro de nós, porque a luz de Deus, a luz do nascimento de Jesus brilha em nós, porque Jesus cresce cada vez mais dentro de nós, com o poder do Espírito Santo, com o amor dele em nossas vidas, e essa luz
dos céus, do nosso Rei, do Príncipe da Paz, brilha através das nossas vidas. Então, que nesse momento nós possamos cada vez mais ser reconhecidos por esse amor que nós carregamos para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, fechem seus olhos, quero fazer uma oração por vocês e por mim também nesse momento. Pai, obrigado por tudo, que o Senhor esteja nos usando para ser essa luz que leva a Tua paz, e que nós possamos reconhecer nesse mês da esperança, Pai, que nessas devocionais da noite da esperança nós possamos levar isso à frente, nós possamos ser a luz que quebra as trevas, e porque nós carregamos essa luz dentro de nós, que nós possamos ter Deus, a alegria de viver no Senhor, porque o Senhor nasceu e o Senhor é a esperança, em que então em meio, Pai, dos nossos medos, em meio das nossas aflições, o Senhor se faça presente e seja essa luz que nós possamos carregar, que nós possamos levar o seu amor aonde quer que estejamos, e que as pessoas sejam tocadas por essa luz do Senhor que brilha em nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe. A terra que estava aflita não continuará obscura. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. O jugo que pesava sobre mim foi quebrado pelo Filho que se despiu de sua glória pra morrer por mim. Que sou nada, que sou pó, que sou um pecador que não merece todo esse amor. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Rei Jesus. Que amor é esse? Que amor é esse? Deu sua vida pra me resgatar, vertendo sangue lá na cruz, e agora está comigo.